de toda forma, deixa aqui salvo o que a gente combinou na disciplina. Então, já iniciei aqui. Bom, então, a disciplina Unidades de Conservação, né, ela é uma disciplina optativa do curso, ela não tem uma carga horária muito grande, né, são 30 horas aulas, e apesar de não ser obrigatória, ela é um assunto muito importante e que, atualmente, ele passa a ter cada vez mais importância, devido principalmente à necessidade de se conservar áreas de vegetação nativa, tanto para a preservação de espécies vegetais, quanto animais e micro-organismos, e até a espécie humana também, né, como a gente está vendo aí os diversos efeitos de alterações climáticas que podem provocar que podem causar muitos danos e até ameaçar a vida dos seres humanos aqui no planeta. Bom, então, qual que é a ementa da disciplina, né? Então, a gente vai ver aqui nessa disciplina a importância e os objetivos para a criação de unidades de conservação. Eu vou trabalhar isso com vocês, tá? A gente vai estudar tanto a parte, por que é importante, ao longo da história, terem se criado as unidades de conservação, como é que a gente pode trabalhar e o que é que um engenheiro florestal pode fazer durante a criação de novas unidades de conservação. Isso é muito necessário, tá? Atualmente, há pessoas que têm muitas unidades de conservação, mas vocês vão observar aqui ao longo da disciplina que, na verdade, não são muitas, que, na verdade, existe uma carência. Se a gente quer preservar realmente a nossa riqueza biológica, a gente tem que pensar em criar muito mais unidades de conservação dentro de cada um dos nossos ecossistemas. A gente vai ver também a parte de classificação das unidades de conservação, as que podem ser utilizadas diretamente ou apenas indiretamente. Eu vou mostrar qual é a diferença dessas. Existem alguns tipos de unidades de do benefício ecológico, como, por exemplo, turismo ou algumas outras características, tá? Então, a gente vai, depois, né, dessa introdução, a gente vai dar uma olhada nas unidades de conservação brasileira, quais são as suas características, qual a legislação que atua para a sua criação e para o seu manejo, e principais problemas que podem ocorrer, tanto para o seu manejo quanto para a sua criação, e quais as soluções que a gente pode estar atuando, né? Na verdade, tem essa parte de unidades de conservação brasileira, mas imagina que o Brasil é um país enorme, né? É um país continental, então, com certeza, a gente não vai conseguir observar aí todas as características das unidades de conservação brasileiras, mas eu vou trazer características principalmente dos principais biomas e algumas características dessas unidades de conservação em cada um desses principais biomas do Brasil, para a gente ter ideia, né, de como é que deve ser feito o manejo e como se deve trabalhar com os principais problemas e quais as soluções que a gente pode fazer, né, para resolver esses problemas, aliás. Então, daí, em seguida, a gente vai para planejamento de unidades de conservação, né? Imagina, eu quero criar uma unidade de conservação, como é que eu vou fazer o planejamento aqui? Como é que eu vou fazer o projeto? Qual área vai ser selecionada? Por que que a gente vai selecionar uma determinada área, né? Imagina, eu quero criar uma unidade de conservação em Natal, por que que eu quero criar? Que área eu vou escolher? Tá? Então, esses objetivos aí a gente vai ver. Quais que são as fases de elaboração e modelos, né, que a gente pode estar utilizando para a criação dessas unidades de conservação. Em seguida, a gente vai ver planos de manejo de unidades de conservação. Então, daí a gente tem que levar em consideração qual que é a finalidade, né, como eu falei, algumas áreas de conservação podem ser utilizadas através de extrativismo, mas de forma sustentável, outras têm que ser utilizadas apenas para turismo, outras de forma alguma podem ser
mexidas, por exemplo, unidade de conservação que fica em uma nascente de rio, né, e por aí vai. Então, tem algumas características que a gente vai ter que, de acordo com o tipo de unidade de conservação que a gente vai criar, a gente vai ter que entender quais são essas características, né, para trabalhar. Zoneamento, né, qual que vai ser a área, como é que vai delimitar isso. Vamos ver como é que vai ser feito o gerenciamento de recursos humanos e físicos dentro da unidade de conservação, se possível que possa ser utilizado também como programas de pesquisa, que é uma outra coisa que a gente precisa muito, a gente ainda tem que conhecer muito os nossos biomas. A gente tem uma riqueza biológica enorme, mas a gente conhece pouco em relação a ela, e acaba que esse pouco conhecimento, contribui muito para a exploração de forma insustentável. Isso é uma das características que fazem com que a gente, por exemplo, não valorize tanto, e daí chegam pessoas com o discurso de que é um atraso manter unidades de conservação, de que teria um ganho econômico maior se simplesmente desmatasse e utilizasse para a vegetação para pastagem ou para agricultura, e muitas vezes essa ideia nem é culpa muito de quem está falando, é culpa da nossa falta de pesquisa e de conhecimento da riqueza biológica que nós temos e que poderia ser explorada tanto para benefício ecológico e benefício social da população brasileira, como também para benefício econômico de quem está trabalhando ali dentro. Tá? Vou mostrar para vocês que dá para fazer isso e que a gente poderia ter uma riqueza, poderia ter uma exploração muito mais rica e muito mais rentável para as populações que convivem em áreas de unidade de conservação ou próximas às áreas de unidades de conservação. Bom, então daí a gente vai ver também se o manejo é para proteção integral, se é para uso direto, se é para educação, isso é uma outra coisa muito importante, né, porque quando se tem pesquisa, é importante que se estabeleça programas de educação também, que a partir daquela pesquisa, os dados obtidos possam ser utilizados para conscientização das populações, principalmente crianças, e que quando vão crescer, vão poder passar essas informações para outras pessoas, e daí isso vai gerando uma ideia muito maior do que é uma unidade de conservação, quais que são os seus objetivos, né? Porque quando a gente pensa que o objetivo principal é preservar os biomas, a gente tem que pensar também em educar as pessoas, porque senão elas não vão entender a importância das unidades de conservação. Se tem por objetivo também recreação, monitoramento, tá? Por aí vai. Então, depois que a gente tem essa visão mais geral a nível nacional, aí a gente parte para uma visão mais local. Então, aí a gente vai estudar as unidades de conservação dentro do nosso estado, dentro do Rio Grande do Norte. Vamos ver as florestas nacionais, as reservas ecológicas, reservas particulares de preservação natural e os parques municipais, sempre observando objetivos. Infelizmente, não vai dar para fazer viagens, pelo menos eu acho que não, né? Não sei, sei que com a pandemia é meio complicado, mas não sei, a gente pode combinar alguma coisa, né? Aqui ao longo do semestre, se daria para a gente, de repente, visitar uma dessas unidades de conservação. Se todo mundo morar em Natal, ficaria mais fácil, né? Mas isso não se preocupe, por enquanto, né, a gente vai discutindo ao longo da disciplina, como é um assunto mais para o final, de repente a gente conseguiria fazer isso aí por nossa conta, por nossa própria conta, tá? Aliás, mas vamos deixar isso mais para adiante. Bom, então, onde é que a disciplina, né, se insere no currículo, né, do curso de Engenharia Florestal, tá? Então, a disciplina, né, ela acaba sendo uma disciplina que integra várias outras disciplinas, é por isso que eu falei agora um pouco da grande importância da gente trabalhar com unidades de conservação. Então, por exemplo, ela envolve ela se liga, aliás, com a parte de ecologia florestal, se liga com a disciplina de manejo de áreas protegidas, se liga também com a parte de manejo florestal, com a de proteção florestal, com a de produtos florestais não madeireiros. Eu vou mostrar
mostrar que dá para a gente explorar diversos produtos florestais não madeireiros, por exemplo, sementes, bijuterias, que podem ser de sementes ou de outras partes vegetais, artesanato, tá? Tudo isso é uma produção que pode ser feita dentro de alguns tipos de unidades de conservação, né, e que, além de trazer o benefício ecológico, traria benefícios econômicos também para quem vai trabalhar com isso. Ela está ligada também à parte de economia florestal, tá? A gente não pode pensar em economia sem preservação de unidades de conservação. Aliás, a gente não tem como pensar em nada sem ligar a parte econômica com a parte ecológica e a parte de educação ambiental também. Tá? Então, ela está relacionada a diversas áreas de estudo, a diversas outras disciplinas que vocês estudam aí ao longo da graduação. E, como eu falei, né, algumas pessoas têm uma ideia deturpada, ainda bem que isso está diminuindo agora, de que ou você faz preservação ou você faz exploração econômica. E isso não é verdade. Isso, aliás, é o contrário. A gente só consegue ter uma produção econômica sustentável, porque se não for sustentável, não adianta, com o tempo vai acabar e vai chegar um momento que não vai ter área e que não vai ter como ter exploração econômica, consequentemente. Então, sempre uma coisa vai ter que estar ligada à outra. Eu vou mostrar e vou discutir isso mais ao longo da disciplina, e vocês vão ver como isso acaba sendo verdadeiro, tá? Então, tudo isso daí está muito ligado à parte de unidades de conservação, e se a gente fosse extrapolar um pouquinho mais, a própria sobrevivência humana na Terra está ligada à criação e à preservação de áreas de conservação, tá? A gente não tem mais como imaginar que nós somos independentes do meio onde vivemos. As alterações climáticas, né, as mudanças que a gente vai observando aí ao longo do tempo, são, né, uma indicação muito forte disso. Bom, então, aqui mostrando de onde se insere isso dentro do curso de Engenharia Florestal, vocês estão vendo aí grandes áreas do curso de Engenharia Florestal, né, a parte de tecnologia de madeiras, silvicultura, manejo florestal e por aí vai, né? Então, onde é que se insere aí a parte de unidades de conservação, aliás, né, dentro da disciplina? Então, a gente pega aqui a parte de gestão ambiental, que é um dos braços, né, do curso de engenharia florestal, e uma das ramificações, aliás, da gestão ambiental é exatamente o gerenciamento de unidades de conservação e preservação ambiental, né? Ou seja, em outras palavras, o engenheiro florestal, ao receber o diploma, ele tem a capacidade, né, ou tem a legislação permite que ele gerencie unidades de conservação e preservação ambiental, tá? Então, essa é uma atribuição que vocês vão ter ao se formarem, e por isso que a disciplina está inserida aí no curso, né? Estranhamente, ela tem uma carga horária pequena, mas por que tem uma carga horária tão pequena e por que é optativa, né? Eu mostrei ali que ela está ligada a diversas outras disciplinas, mas é porque ao longo do curso, vocês vão vendo esses assuntos que vão ser trabalhados aqui em outras disciplinas. Então, para muitos das duas aqui, de Tatiana e Larissa, vocês vão ver que a gente vai estar repetindo muitas das coisas que vocês viram em outras disciplinas e que, poxa, tá repetindo o que eu vi lá no outro, mas é que acaba que aqui, né, a gente tenta ter um enfoque diferente e, ao mesmo tempo, serve também de revisão do que foi trabalhado em outras disciplinas, tá? Então, por isso que tem essa carga horária menor, e por isso que às vezes vai parecer repetitiva, tá? Mas observe que, como é uma atribuição essencial para o engenheiro florestal, ela é necessária também, tá? Então é necessário que a gente, se possível, né, estude isso de forma separada, né? Então eu imagino que vocês, ao se matricularem na disciplina, tinham como objetivo, né, entender melhor, compreender melhor qual que seria, como a gente poderia atuar, né, em unidades de conservação. Pelo menos por enquanto é isso que eu imagino. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá, podem ficar à vontade, ou por áudio, ou também no chat.
Por enquanto não, professor. Ok. Então, vamos lá. Então, como eu acabei de falar, nessa disciplina, atualmente, é muito importante e vai ter uma importância maior a cada hora que a gente vai passando, né? Por causa exatamente da pressão que os nossos ecossistemas vêm sofrendo ao longo da história, né? Eu vou mostrar um pouco do histórico de unidades de conservação já na próxima aula, e aí vocês vão ver, né, como que era a ideia inicial, né, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo, e como que isso afetou muito os nossos ecossistemas. Nós já perdemos muito de nossa riqueza, mas é claro, né, o que a gente não tem como voltar no tempo, o que a gente tem que tentar, de agora em diante, preservar o que a gente tem disponível, né? Então, isso é um dos objetivos agora da disciplina. Tem uma pressão ainda muito grande do agronegócio, principalmente a parte da pecuária, né, que utiliza uma extensão territorial muito grande para pastagens e aí criação de animais, que é feito, na maior parte do Brasil, é feito com tecnologia muito baixa, então por isso que eles utilizam terras, áreas muito grandes de terra para criação de animais, para criação de pastagens, e daí isso causa impactos ambientais muito grandes, tá? Então, por que é importante nessa disciplina? Porque a gente vai ver que todos os biomas, eles acabam de estar interligados. Provavelmente, essa seca que nós estamos tendo aqui esse ano, diversos reservatórios no sul, no sudeste e no norte, secando e ameaçando apagões ou então blackout de energia, são consequência de redução de chuvas que provavelmente estão ligadas à diminuição de desmatamentos excessivos, e aí isso causa diminuição de transpiração pelas plantas, diminuição de chuvas, e por causa das correntes de ar, né, provavelmente um desmatamento que acontece na Amazônia, causa seca no Sudeste, causa seca no Rio Paraná, e diminui, por exemplo, a quantidade de água em Itaipu. E daí isso causa problemas energéticos nas principais regiões industriais do Brasil, né, e de várias partes do mundo também. Então, isso aí é só um exemplo. Então, essa visão, né, de que a mata não tem nada, de que deve ser derrubada, deve ser explorada economicamente, é uma visão extremamente antiga. Eu vou mostrar para vocês que dá para, inclusive, ganhar muito mais dinheiro, dá para ter muito mais recursos econômicos preservando e explorando sustentavelmente os biomas, e daí isso vai trazer consequências para diversos outros setores da economia do país. Tá? E isso é um dos objetivos que a gente. Isso é um dos objetivos principais quando se pensou na criação de unidades de conservação, mas para vocês observarem, né, que essa ideia ainda não pegou 100%, né, ainda tem muita gente que não entende como que isso funciona. Tá? Então, esse é um dos objetivos também da nossa disciplina, para passar. É claro que eu imagino que vocês já têm essa ideia, né, mas para a gente, como vocês vão ser profissionais e que provavelmente vão atuar de alguma forma nessas áreas, terão também como objetivo passar essas informações para a sociedade, né? É a contrapartida que nós podemos dar também para a sociedade, né, e para o nosso país. Então, o engenheiro florestal, dentro de uma unidade de conservação, né, ele pode atuar da seguinte forma: ele pode atuar tanto na criação de unidades de conservação, e aí ele pode trabalhar com todo o que vocês já viram aí ao longo das disciplinas do curso, né? Então, estudos técnicos preliminares, por exemplo, levantamento da área, né? Inventários, e por aí vai. Isso tudo pode ser feito, né? Vocês podem ver a parte de convenção sobre diversidade biológica, por exemplo, também. Vocês podem atuar na elaboração de um plano de manejo também, tá? Dentro de unidades de conservação que já foram criadas, que já estão estabelecidas, que é um documento que consiste que pode ser elaborado a partir de diversos estudos também, que podem ser feitos, inclusive, pelos engenheiros florestais, que isso inclui diagnóstico do meio físico, biológico e social da área também,
Então, isso tudo é atuação, isso tudo pode ser feito por um engenheiro florestal, pode ser executado também um plano de manejo da área, tá? Uma área que já está estabelecida, isso pode, vocês como profissionais, vocês poderão fazer isso, né, se forem requisitados, se quiserem fazer, é claro, também, tá? Vocês a profissão de vocês permitem isso, e pode também fazer parte da equipe gestora de unidades de conservação também, tá? Dentro de unidades já criadas, de acordo com a legislação, né, seguindo todas as normas brasileiras, o engenheiro florestal ele pode participar da equipe gestora de unidades de conservação, porque ele tem conhecimentos técnicos e científicos para trabalhar ali dentro, tá? É um dos profissionais, né, que, na verdade, que vão ter mais conhecimentos técnicos e científicos para trabalhar dentro de uma unidade de conservação, porque quando a gente vê unidade de conservação, né, a gente, aqui no curso de engenharia florestal, vocês têm uma visão mais direcionada para a parte de árvores, para a parte de floresta, mas é claro que como tudo está relacionado, se uma unidade de conservação tem como finalidade preservação da fauna, é lógico que a fauna depende da flora e o engenheiro florestal pode atuar, tá, dentro da preservação, consequentemente de tudo, né? Tudo vai estar relacionado. Bom, pessoal, então essa é a apresentação de forma geral da disciplina. Faltou eu explicar também a parte de avaliações, né? Então, como é que eu vou fazer as avaliações? Na verdade, eu ainda não tenho certeza, não. Tá? No semestre passado, eu fiquei com uma porção pequena da disciplina e eu nem cheguei a fazer nenhuma avaliação, não, com os alunos. Mas eu sei que nós vamos ter que dividir o conteúdo em 3 partes, né, como sempre, isso é norma da UFRN. Eu pensei, por enquanto, né, nas 2 primeiras unidades, em fazer questionários de acordo com o assunto que a gente vai ver aqui ao longo da disciplina, e na terceira parte, ou fazer um projeto de criação de unidade de conservação, ou então um projeto de manejo. E aí eu estou em dúvida se seria mais interessante apresentar esse projeto na forma de relatório ou na forma de um seminário, tá? Mas isso a gente pode combinar para mais adiante. Se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem falar também, ou agora, né, ou ao longo da disciplina. A gente, como é uma turma pequena, né, dá para a gente ir combinando tranquilamente essas avaliações. Eu estou pensando, essa questão de aula síncrona nem sempre funciona, tá? Eu vou tentar fazer as aulas síncronas, porque se vocês preferirem também, tá? Se vocês preferirem que eu deixe gravado e coloque na forma de videoaula, eu posso fazer isso. Mas vocês observam que às vezes a gente tem problema. Hoje eu tive problema 2 vezes no início, uma do computador que reiniciou e outra da internet. E eu imagino que que esse é problema que acaba ocorrendo com vocês também, né? Nem sempre a gente tem aquele tempo disponível ali, né? Às vezes a internet falha, às vezes a gente está num local que não dá para assistir a aula. Quem está em casa que precisa cuidar de idosos ou de crianças nem sempre tem aquele tempo disponível, né? Eu passei por isso tudo no ano passado. Está melhorando um pouquinho agora, né? Está começando a voltar um pouquinho ao normal. Sei que a pandemia ainda está longe de terminar, mas pelo menos a minha rotina está começando a ficar um pouquinho normal. Mas eu sei que isso também não quer dizer que para todas as pessoas está ficando do mesmo jeito. Então, se vocês preferirem que eu faça videoconferência, eu posso fazer, mas se preferirem que eu faça videoaulas e deixe gravado, tá? Não tem problema, posso fazer também. Ou então eu posso fazer um misto, né? Posso fazer algumas videoaulas, algumas videoconferências, e aí a gente vai acompanhando aqui ao longo do semestre. Vocês podem responder aqui, ou quem não tem, eu acho que Larissa tem meu contato, né? Que você foi minha aluna semestre passado. Tenho, professor. Você tem você tem meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo. Eu vou colocar ele aqui no chat Ok. para. Eita, Tatiane caiu. Ou não? Deixa eu ver aqui. Ela caiu. Bom, então ficou só você aqui. Bom, então é isso, Larissa. Então, se
você quiser entrar em contato e dar uma sugestão também, né? A gente, como semestre passado você falou que preferia aulas síncronas, então eu imagino que você prefere agora também, tá? Mas se não, a gente também combina que elas sejam mais assíncronas, não tem nenhum problema não, dá para eu ir Pronto, eu posso ajustando falar isso. com Tatiane e ver quem tá mais na disciplina para ver. Tem um aluno que eu me esqueci o nome dele, mas que ele não participou Se eu não agora. me engano, é o Tiago. Eu acho. Uhum. É o Talvez seja. Tiago. E a gente pode ver. A aula das Deixa eu. aulas gravadas seria bom, igual foi com o SAF, foi legal. Sim, sim. Pode ser. Foi bem proveitoso. O que eu estou pensando em começar a semana que vem deixa eu só até encerrar aqui essa gravação. Eu estou pensando em semana que vem começar a parte já introdutória,